durante a abertura da Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável de Moçambique. O presidente da República, Daniel Chapo, defende que Moçambique deve aproveitar os próximos 25 anos para consolidar a independência econômica, reduzir as desigualdades e converter os recursos naturais em riqueza para todos os cidadãos. A maior demonstração de confiança no futuro consiste em termos visão partilhada e coragem de avaliar o caminho percorrido. É neste contexto, as sociedades que alcançam níveis elevados de desenvolvimento não são necessariamente aquelas que nunca enfrentaram dificuldades, mesmo pessoas individualmente consideradas. São antes aquelas que souberam aprender com a sua própria experiência e com a experiência dos outros e, neste percurso, corrigir os seus erros, consolidar as suas conquistas e renovar continuamente a sua visão sobre o futuro. É precisamente este significado desta conferência. Isto quer dizer que não nos reunimos apenas para revisitar a nossa história, mas estamos aqui para retirar delas as lições e ilações que nos permitam construir um Moçambique para todos os moçambicanos e sustentável, porque o desenvolvimento não acontece por acaso, como disseram os que me antecederam. O desenvolvimento constrói-se com visão, com instituições fortes e credíveis, com políticas consistentes e, sobretudo, constrói-se quando uma nação decide colocar o seu futuro acima das circunstâncias do presente. O ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, destaca a conferência como espaço para encontrar respostas e caminhos para o país. Há anos, Moçambique respondeu a uma pergunta histórica através da Agenda 2025, Visão e Estratégias da Nação. Hoje somos chamados a responder a uma pergunta nova, não sobre o país que sonhamos, mas sobre o país que teremos a coragem de construir. Esta nossa casa comum chamada Moçambique continua por acabar. A pergunta continua a soar é se teremos a coragem de erguer o que falta de forma diferente, para parafrasear o nosso presidente. Não vamos dar agora essa resposta. O nosso presidente entendeu que parte dessa resposta será construída ao longo desta conferência. Mas tenhamos presente que as nações, tal como cada um de nós, não são lembradas pelas circunstâncias que enfrentam. São lembradas pelas escolhas que tiveram a coragem de fazer. Tal como sabemos que um projeto bem desenhado não basta. Uma casa não fica de pé só porque existe uma planta. Por isso, sabemos que o maior risco não está em planificar com ambição, está em deixar um fosso entre planificar, orçamentar, executar e monitorar. O compromisso com a União Europeia com o desenvolvimento de Moçambique voltou a ser reafirmado. António Maggiore enalteceu a parceria com o país e destacou o papel dos parceiros de desenvolvimento na concretização das prioridades nacionais. De acordo de Cotonou para o acordo de Samoa e de uma relação tradicional de cooperação para uma parceria cada vez mais assente no diálogo político, na responsabilidade partilhada e em interesses comuns. É por isso que é uma honra associar a União Europeia a esta reflexão sobre o futuro de Moçambique. É igualmente justo reconhecer o contributo fundamental de todos os parceiros de desenvolvimento, em particular das Nações Unidas, do Banco Mundial,
do Fundo Monetário Internacional e do Banco Africano de Desenvolvimento. Embora representamos instituições distintas, partilhamos o compromisso de apoiar Moçambique na concretização das suas prioridades nacionais de desenvolvimento. No mundo marcado pela aceleração da mudança, reservar tempo para pensar ao longo prazo é talvez uma das mais exigentes formas de liderança, porque governar é responder aos desafios do presente, mas liderar é preparar o futuro. Várias entidades ligadas ao governo participaram desta conferência. Ainda a respeito do desenvolvimento inclusivo, Moçambique busca criar instrumentos de consensos e também perspectivas para os próximos anos. O governo e a sociedade civil apresentaram boas perspectivas em relação à Conferência Internacional do Desenvolvimento Sustentável. O evento, realizado esta quarta-feira na cidade de Maputo, foi dirigido pelo presidente da República, Daniel Chapo, que apresentou os avanços que o país alcançou nos últimos 25 anos. Um olhar semelhante foi apresentado pelo Ministério da Planificação e Finanças. O principal é refletir sobre estes instrumentos e as principais linhas de ação inseridas nesses instrumentos. A questão da governação, a questão da descentralização, a questão do desenvolvimento econômico local como tal, a questão da juventude. Portanto, nós temos um conjunto de iniciativas, mas que, em função das demandas, precisamos de atualizar. Dizer talvez que o MPD adotou uma postura de plataforma de discussão em plataformas desta natureza inclusiva para poder ir adaptando as estratégias às reais necessidades. Há pouco tempo passamos por cheias, portanto os planos de desenvolvimento tiveram que ser alterados para acomodar estas necessidades. Há a questão da juventude, há várias iniciativas em curso, mas é preciso ir adaptando às necessidades do país. Portanto, este tipo de evento para discutir os instrumentos existentes e adaptar às atuais necessidades do país. Portanto, as demandas são as inscritas no plano e na estratégia de desenvolvimento nacional e em função disso fazer a sua adaptação em função das demandas. Com esta conferência de desenvolvimento, pretende-se fazer uma projeção sobre o que ainda resta alcançar. Os desafios, nomeadamente os desafios ligados às questões humanitárias, os desafios ligados à insurgência ao nível da província de Cabo Delgado, os problemas ligados à seca, à cheia e outros que são cíclicos no país e que todos estes impactam no desenvolvimento. Igualmente podemos notar que temos desafios ligados ao grande dividendo demográfico que o país conta e temos jovens a entrar para o mercado de trabalho anualmente cerca de 400 e que é um desafio para o país. Dentre outros, temos toda a questão da pobreza e da vulnerabilidade das nossas comunidades e que são desafios que devem ser resolvidos conjuntamente ao nível de todos os atores. O evento juntou diferentes visões sobre o desenvolvimento de Moçambique. Olhamos agora para as resoluções da primeira fase do Diálogo Nacional Inclusivo, concretamente a respeito da autoproclamação a vencedor de eleições. Antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique diz que a proposta só faz sentido se os órgãos eleitorais forem credíveis. Recentemente, a Comissão Nacional do Diálogo Inclusivo propôs uma lei que proíbe aos candidatos de se proclamarem vencedores das eleições antes do anúncio oficial da Comissão Nacional de Eleições. A proposta levantou fortes debates na esfera pública e até então continua a dividir opiniões. Questionado sobre a proposta, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, diz não haver nenhum problema nesta lei e chega a dar exemplos de outros países. Portanto, o que foi derrotado liga para aquele que foi eleito antes dos órgãos se pronunciarem. Em Cabo Verde é assim, vimos agora nessas eleições, estas últimas eleições. Portanto, o primeiro-ministro em exercício, que era concorrente, ligou
para o vencedor, mas os órgãos ainda não tinham se pronunciado sobre o vencedor. Sabe o que significa maturidade das instituições? É isso que nós queremos que aconteça aqui. Martins defende que esta lei só fará sentido quando as pessoas acreditarem nos órgãos que gerem as eleições em Moçambique. Que o processo seja tão limpo, que não precisamos de interferência de instituições para dizerem quem venceu, mas para sufragar. É o que acontece. A gente vê na televisão as pessoas a pegar o telefone, o derrotado, a ligar para outro. Por quê? Porque o processo é transparente. Quando o processo é transparente, não precisamos destas coisas. Nós temos a tendência de legislar sobre tudo, mas isso tem a ver com a nossa própria identidade. É que nós não gostamos de transparência. Quando há transparência, tu não precisas de legislar nada. Carlos Martins falava à imprensa depois da cerimônia de tomada de posse da nova bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Terradai. E ainda sobre a tomada de posse na Ordem dos Advogados de Moçambique, Terradai defende que a classe de advogados deve receber mais proteção no exercício das suas funções no país. Eleita como nova bastionária da Ordem dos Advogados de Moçambique no dia 25 de abril do ano em curso, Terradai tomou posse na manhã desta quarta-feira em substituição do Carlos Martins, que dirigiu os caminhos da Ordem durante 3 anos. No seu primeiro discurso como bastionária, Terradai defende a maior proteção dos advogados no exercício das suas funções. Esse é o compromisso da liderança que hoje inicia funções. E estou certa de que será também o compromisso de todos os advogados de Moçambique. Permitam-me concluir reafirmando aquilo que deve unir-nos neste novo ciclo. Defender a advocacia, defender a justiça, defender o cidadão. Porque uma ordem forte protege não apenas os advogados, mas o próprio Estado de Direito. E é com este espírito que assumimos este compromisso. A voz que defende quem defende. Uma ordem forte para uma advocacia digna e respeitada ao serviço do advogado e da sociedade. Já o bastonário cessante diz que deixa a Ordem dos Advogados com o sentimento de missão cumprida e reforça o apelo de proteção aos advogados. A defesa da liberdade exige responsabilidade. Não podemos cultivar a política do ódio na nossa sociedade. Entre todos os acontecimentos que marcaram este mandato, nenhum nos abalou tanto como o brutal assassinato do nosso colega, Dr. Elvino Bernardo Antônio Dias. Não foi apenas um ataque contra um advogado. Foi um ataque contra a própria advocacia, contra o direito de defesa e contra o Estado de Direito Democrático. Silenciou-se uma voz, mas fortaleceu-se uma causa. A Ordem dos Advogados continuará a exigir que a verdade prevaleça, sem soluções reducionistas, que a justiça seja feita e que nunca mais um advogado seja perseguido, intimidado ou morto por exercer, com coragem e independência, a missão que a Constituição lhe confia. Terradai entra na história da Ordem dos Advogados por ser a primeira mulher a conduzir os destinos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Entretanto, em termos de insegurança em Maputo, munícipes denunciam roubos frequentes nos terminais de transporte semicoletivo de passageiros. Pedem desta feita maior intervenção por parte das autoridades competentes. Circular por alguns terminais de transporte da cidade de Maputo tornou-se motivo de preocupação para muitos munícipes que dizem viver com o receio constante de serem vítimas de assaltos e roubos. Na paragem Guerra Popular, os passageiros relatam que os casos de roubo são frequentes. Situação semelhante é vivida na paragem Brigada, onde, segundo os utentes, os criminosos aproveitam um movimento intenso para furtar telemóveis, carteiras e outros bens. E aqui, na verdade, acontecem muitos casos de roubos, principalmente à luz do dia. É perigoso andar com o celular, as pessoas às vezes são arrancadas, e principalmente com a agitação daqui dos chapas. Aqui na Brigada há muita gente que passa por roubos e é uma situação muito difícil. Você tem que sempre andar segurando seu material com cuidado para não ser vítima. Eu nunca fui assaltada, mas já tive colegas que
já foram vítimas de roubo, principalmente de celular. Quando andas com material, às vezes se não pegas com cuidado, és assaltado. E em que momento do dia eles fazem isso? Ou é durante todo o dia isto acontece? Todo dia, principalmente no horário que tem muita agitação, no meio-dia, assim. Esta hora, quando nós vamos para casa, nós que entramos no turno da manhã, temos que andar com cuidado, porque não sabemos quem que pode nos roubar. Sim. Os munícipes afirmam que o problema já é de conhecimento das autoridades e da população há bastante tempo. Ainda assim, dizem que os roubos persistem, sem que se note uma redução significativa destes casos. Roubam muito aqui, muito forte mesmo. Roubam muito, muito mesmo. Assaltaram até, levaram bolsa dela, levaram tudo, perucas, tudo, roubam muito. Gritam as pessoas, mas não tem como, porque os ladrões roubam, depois correm, não tem como mesmo, não tem como. Como forma de prevenção, os passageiros dizem manter os pertences sempre junto ao corpo, segurando firmemente mochilas e bolsas para evitar que sejam arrancadas. Quanto aos roubos aqui na cidade de Maputo, estamos mal. É tic-tac, já roubaram, questão de minutos. Não temos nada que fazer além de nos proteger. Proteção pessoal é a única coisa. Ter cautela é o mais importante, porque aqui, como eu disse, é tic-tac, já está. Quando abres os olhos de festas, já roubaram. Então... Entretanto, apelam ao reforço do patrulhamento policial nos terminais para travar a onda de criminalidade e devolver a sensação de segurança aos utentes. E em termos de ordem no terminal do museu, na cidade de Maputo, a Polícia Municipal retira transportadores e também lavadores de carros do separador central da via. Desde as primeiras horas desta manhã, a Polícia Municipal da cidade de Maputo está a remover transportadores e lavadores de carros do separador central do terminal de transportes do museu. A medida de proibição de estacionamento de veículos semicoletivo de passageiros naquela zona não está a ser bem recebida pelos transportadores. A ação surge depois de uma campanha de sensibilização realizada há cerca de uma semana junto aos condutores. Ainda assim, gera descontentamento entre os profissionais que habitualmente usam o espaço. Ali é um espaço onde nós ficávamos, lavávamos carro, fazíamos limpeza de carro, aproveitávamos de matabichar, mas agora já não há esse espaço. Como é que vão ficar aqueles jovens que faziam isso aí? Onde fazer o quê? Eles tinham que olhar para as pessoas que estão ali a exercer aquela atividade, lavando os carros, e as pessoas que têm as refeições a fazer, né? Então, isso aí vai, não sei, de uma certa forma prejudicar muitas famílias, né? Porque muitas famílias dependem mesmo do que as pessoas fazem ali para poderem ter o seu sustento. Então, eles tinham que olhar para isso, não só tirar as pessoas, deveriam dar um sítio ideal onde as pessoas podem estar, né? Com esta medida que entrou em vigor desde as 0 horas de hoje, para além dos transportadores, há outra classe que se mostra prejudicada. Com esta implementação, é a classe dos que exercem a atividade de lavagem de viaturas neste separador central. Quem exerce a atividade já há muito tempo relata, por exemplo, que outrora conseguia lavar cerca de 4 viaturas e que com esta implementação, até o momento, só conseguiu lavar 2 viaturas. Pelo menos eu, do meu lado, já lavei só 2 viaturas no dia desde manhã, enquanto outros dias lavo 4, 5, até essas horas. Para mim, isso aqui vejo muito mal mesmo, porque eles nem nos dizem nada, só apenas estão a nos recuar. Pelo menos se nos já mostrassem um sítio, pelo menos seria melhor. Nós outros abandonamos os nossos quarteirões para aqui, para virmos ganhar o pão, para que nem o nosso pão, nossos filhos, o quê? Estamos mal mesmo. Assim, então nos tirar, como vamos fazer? Eu não tenho muitos filhos, tenho 3 filhos para sustentar o sustento daqui. Em declarações, o porta-voz da Polícia Municipal, José Ganhana, explicou que a proibição visa repor a ordem no local, considerando a ação como necessária para melhorar a circulação e a organização no terminal, um dos mais movimentados da capital. A nossa atividade começou exatamente na semana passada. Já havíamos feito antes esta atividade, mas a semana passada foi mais intensa, do ponto de vista de sensibilização
onde sensibilizamos 10 dos vendedores, e neste local tínhamos venda, e também eles estacionavam aqui, mas estacionavam com o motivo de lavagem de viaturas. Como vê, o passeio está totalmente danificado, então fizemos apelos com uso de megafones, sensibilizando que não deviam estacionar neste local, nem podiam desenvolver atividade de lavagem de viaturas. Temos aqui, perto de 2 ou 3 dezenas de polidores de viaturas, conversamos com eles, explicamos que este local não era o local adequado. Felizmente, logramos aquilo que eram nossos intentos, eles não mostraram grande resistência e nós estamos aqui, e neste momento estamos aqui exatamente para consolidar esta que é a nossa atividade. Segundo avançou a Polícia Municipal da cidade de Maputo, esta implementação visa dar espaço a futuras obras de requalificação neste separador central, argumentando ainda que o estacionamento indevido dos transportadores, bem como a lavagem irregular de viaturas neste ponto, contribuíam para a degradação deste separador central. A questão do Conselho Municipal quer exatamente recuperar a estética da cidade. Aqui a estética já estava perturbada, como vê, ainda que houvesse esforço da idilidade de fazer alguma melhoria, trabalho de melhoria, mas por causa da atividade de lavagem de viaturas, no local o passeio ficava degradado. Então, em primeiro lugar, temos o primeiro ganho, a questão da estética urbana recuperada, temos a questão da beleza. Como sabe, aqui no museu é um local muito conhecido do ponto de vista turístico, temos aqui o Museu de História Natural, temos aqui a Escola Histórica aqui de Justina Machel, e temos muitos, mas muitos cidadãos nossos que vêm para conhecer este local. Então o Conselho Municipal quer devolver a estética, de igual modo temos feito trabalho na Praça 21 de Junho, estamos a fazer aqui também no museu. Para já, a polícia promete continuar com as ações de sensibilização e a fiscalização, enquanto os transportadores aguardam uma solução que não comprometa totalmente a sua atividade. Portanto, a Polícia Municipal da cidade de Maputo retira transportadores e lavadores de carros do separador central no terminal do museu. Na página da sociedade olhamos para a criminalidade ainda na cidade de Maputo. Roubo de peças de viaturas preocupa automobilistas na Avenida Eduardo Mondlane. O roubo de peças de viaturas estacionadas na via pública continua a preocupar automobilistas e trabalhadores ao longo da Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo. Segundo os que exercem atividades naquela zona, os furtos acontecem com frequência, ao ponto de muitos proprietários recearem deixar suas viaturas estacionadas naquele ponto. Na verdade, nós passamos mal. Por exemplo, quando você estaciona um carro aqui, só de alguns minutos, quando você volta, pode apanhar que já tiraram um espelho, tá vendo? Já quase muitas das pessoas reclamam por causa dessas coisas. Já, você basta deixar o carro, praticamente, basta você sair, a sua volta já apanha que já tiraram uma peça. Já, isso aí nós passamos mal, na verdade, por causa disso. Sim, uma vez encontrei um jovem, até ele foi por estar ali encontrar, não sei, estava a tentar tirar o espelho, o jovem acabaram levando com a polícia por causa dessas coisas. Já, meus tios, ok, e tal, já fomos vítimas disso, e não é digno. Vamos supor uma coisa, se eu lhe encontrasse e não fizesse justiça perante a PRM com minhas mãos, o que seria isso para um filho de dono? Mas tem mãe, tem pai, é ser humano como nós somos. Como é que eu vou justificar isso, minha mãe? Os entrevistados afirmam ainda que os suspeitos agem sem receio e que, mesmo após cometerem os roubos, voltam a ser vistos nos mesmos locais. Para nós que jogamos aqui sempre sofremos isso. Quando chega a viatura, eles procuram saber com quem está trabalhando em tal lugar para poder deixar com a pessoa. E quando a pessoa não está a controlar bem o carro, é bem possível encontrar que o carro já sofreu uma das peças. Não tem nenhum dia que passa sem sofrermos essas cenas. Aqui roubam tudo, quando falamos em peça de carro. Esses ladrões daqui fora, mesmo de pegar hoje, é bem possível de ver de novo hoje a voltar. Então eles não têm como acabar com aquilo ali, porque uma vez sempre sabe dizer, quando tira uma coisa para lá, mesmo hoje vai voltar a fazer o mesmo. O que é que a polícia pode fazer para minimizar esta situação? Isso é só trabalhar com eles quando for a pegar um deles para poder aprender e dar uma lição, que não pode voltar mais a continuar a fazer o mesmo. Perante este cenário, apelo às autoridades para reforçarem a vigilância policial e adotarem novas medidas que garantam maior proteção das viaturas e tranquilidade dos cidadãos. O roubo de... Vamos agora olhar para a reabilitação de vias públicas.
A Avenida Carlos Marx faz parte das vias que beneficiam de trabalho de asfaltagem por parte da Idilidade de Maputo.